Voltando então ao assunto dos modelos. Bom, o que nós temos aqui nesse slide é um conjunto de dados. Esses dados aí podem representar qualquer coisa. No eixo Y pode ser, por exemplo, temperatura, ou o tráfego de automóveis, o volume de carros medidos, pode ser qualquer coisa. E no eixo X, por exemplo, pode ser outra unidade, pode ser tempo, pode ser horário do dia, pode ser época do ano. Então a gente realmente aqui nós temos um conjunto de dados num gráfico em duas dimensões com as ordenadas Y e X. O algoritmo, então, que nós vamos implantar, ele tem que perceber, como a gente já falou antes, ele tem que perceber qual que é o padrão que existe dentro desses dados. Ele tem que mapear de forma adequada aquele padrão e gerar um modelo que vai simbolizar aquele padrão que nós estamos vendo dentro daquele conjunto de dados. Então, nesse conjunto de dados que nós temos aqui, nós temos, por exemplo, uma tendência que dá para ser percebida a olho nu, de que, à medida que o gráfico vai andando para a direita, nós temos os exemplos subindo na ordenada Y. Então, nós temos uma tendência de elevação em direção ao canto superior direito do nosso gráfico. Então, nós temos que usar um algoritmo que vai tentar captar essa tendência. O algoritmo que nós vamos usar aqui, então, é o algoritmo mais simples que nós temos, é o algoritmo de uma linha reta, é um modelo linear. E o modelo linear, ele tem essa fórmula, que muitos de vocês vão se lembrar da matemática ali do segundo grau, que é a fórmula de uma reta, que é ax mais b. Esse é o modelo mais simples que nós temos, o modelo linear, e dá para ver que já no modelo mais simples que nós temos, ele já captura de forma muito boa essa tendência que nós vimos no dado. Vamos colocar agora um modelo um pouco mais complexo, um modelo que a gente chama de quadrático. Alguns de vocês também vão se lembrar dessa fórmula do segundo grau, né, da matemática do segundo grau, que é uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau ali, ela mostra como que o nosso modelo assume uma curvinha que parece que realmente está contida, essa tendência parece que está contida nos dados ali, então ele parece que capta um padrão que o modelo linear não conseguiu captar, que é essa curvinha. Colocando então um modelo um pouquinho mais complexo, que seria o modelo cúbico, a gente agora está só aumentando ali aquele exponencial, então seria ax3 mais bx2 mais cx mais d. Então a gente percebe que aquela curvinha ganha um pouquinho mais de inclinação, então a gente percebe que o modelo ele pode descrever a tendência que existe naqueles dados de várias formas. Se a gente for colocar um modelo um pouco mais complexo, né, um modelo de oitava ordem, a gente percebe que, além daquela curvinha que os outros modelos menos complexos já tinham detectado, ele colocou agora uma corcova um pouquinho à direita do gráfico ali. Aquela corcova fica mais difícil para a gente, a olho nu, identificar se ela realmente é uma tendência que existe nos dados, mas ela pode ser que seja. É alguma coisa que o modelo captou ali, que pode realmente participar dentro daquele padrão dos dados. Se a gente seguir isso no final natural, nós vamos ter o que a gente chama de modelo interpolado, que seria nada mais, nada menos que uma equação que liga todos os pontos, todos os dados que nós temos dentro daquele conjunto de dados. Esse modelo interpolado, ele não faz muito sentido, por quê? Porque ele não é generalizável, ele é tão complexo que, na verdade, quando a gente coloca dados novos para esse modelo, que ele é interpolado, que ele é muito complexo, se aqueles dados não estiverem exatamente dentro daquelas linhas, ele não vai reconhecer como um padrão. Então ele é muito pouco generalizável. Esse não é um modelo que a gente quer. A gente não quer chegar nesse nível de complexidade. Porque se a gente chegar nessa complexidade, o que o modelo vai fazer? Ele vai estar simplesmente decorando aquele conjunto de dados. E se os dados que forem apresentados para ele no futuro não forem exatamente iguais àqueles dados que nós mostramos para ele, ele não vai fazer boas predições. Então a gente tem que entender esse balanço entre um modelo que vai captar da forma mais eficiente possível o padrão dentro desses dados, e com isso ele vai ser generalizável, a um modelo que seja muito complexo, que então se torna
pouco generalizável. Então, na verdade, o algoritmo ele vai tentar chegar nesse melhor modelo possível para que a gente atinja a generalização, para que a gente consiga fazer boas predições. Então, na verdade, o modelo é um pouquinho mais matemático aí essa aula, mas na verdade ela dá uma boa noção para a gente o que o modelo vai estar calculando. E cada x que a gente via dentro daquela fórmula é uma feature. Então, por exemplo, quando a gente coloca as features, o modelo vai conjugá-las naquela equação matemática da melhor forma possível e criar aquela equação. Imaginem vocês, dentro daquele contexto que nós já passamos anteriormente, se a gente tivesse que dar essa equação para a máquina para que ela calculasse para nós o resultado dentro dos dados. Isso aí realmente se torna impossível. Então, por isso que é interessante que a gente dê o poder para o algoritmo aprender essa equação, e essa equação vai simbolizar, então, o nosso modelo. Outra coisa interessante que também cabe ressaltar é o seguinte: se nós apresentarmos os dados para o modelo, esses dados vão ter uma distribuição estatística particular àqueles dados. Se nós depois apresentarmos uma situação para aquele modelo que foi criado dentro dessa situação estatística, dentro dessa distribuição estatística, se nós apresentarmos dados novos para ele que não estejam dentro da mesma distribuição, esse modelo também vai performar menos, porque ele simplesmente aprendeu uma coisa diferente do que ele está sendo testado. Eu gosto de mostrar esse slide aqui, é um trabalho que eu tenho feito nesses dias para o desenvolvimento de um modelo de machine learning para calcular a idade cerebral dos pacientes a partir da visualização das imagens de ressonância magnética do cérebro. E aí a gente tem vários datasets que nós estamos conjugando. Então aqui nós temos 4 desses datasets e nós podemos ver os histogramas desses datasets. E o que acontece? Nos eixos X nós temos as idades dos pacientes que nós estamos usando de acordo com cada dataset. E no eixo Y nós temos o número de pacientes que têm aquelas idades. Então nós temos gráficos mostrando idade versus número de pacientes. Então se a gente pegar o primeiro conjunto de dados, nós vemos que o histograma dele mostra uma média de idade que está em torno de 50 anos. No segundo dataset nós também temos uma média de idade por volta dos 50 anos, mas no terceiro nós temos uma média de idade de 40 anos. E no quarto nós temos uma idade ainda menor, menor do que 40 anos. Então se nós não tomarmos cuidados para fazer um bom treinamento desse modelo, por exemplo, se nós treinarmos o modelo com os 3 primeiros datasets e usarmos o quarto dataset para poder fazer o teste, o nosso modelo vai performar porque a distribuição estatística que aquele modelo foi criado é diferente da distribuição estatística que aquele modelo está sendo testado.